Nos dias de hoje, como você observa as diferenças culturais no Oriente em relação às mulheres? Você percebe um preconceito nos costumes? Olha, a gente tem que definir o que é preconceito e a gente tem que definir o que são costumes. A gente tem que tentar entender de que ponto de vista que a gente está vendo para entender o que é preconceito e para entender o que é costume. Então, veja, aqui na Índia, por exemplo, as esposas nunca sairiam na frente do marido, nunca falariam com as pessoas de fora da casa. Mas da cozinha, ela ia ficar lá de trás fazendo E aí o marido que estava lá na frente falando com a pessoa, dizia assim, me dá só um minutinho que eu já volto. Sabe? Aí de lá ele vinha, agora a gente tem, sabe? Então, veja, a gente precisa entender a relação cultural, dos costumes e das visões que são extremamente diferentes de tudo que a gente já viu. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender o desenvolvimento disso no tempo. Por exemplo, se você pegar a história da Índia, por exemplo, antes dos muçulmanos, antes das invasões muçulmanas, a gente tinha uma Índia que foi capaz de produzir um texto chamado Kama Sutra, que tinha uma abertura para que as mulheres debatessem, como Gargi debate com Yajnavalkya, num sabá real, ou seja, numa convenção real. Realidades filosóficas e arguindo e questionando de igual para igual. Então, se você pega as referências textuais, você tinha uma abertura social incrível, muito maior do que todas as nossas hoje. A Índia acabou de passar uma lei que acho que 25% do parlamento tem que ser mulher, porque não entra mulher. Mas a mesma Índia, talvez 800 anos durou a invasão muçulmana, 400 anos durou mais ou menos os ingleses, alguma coisa assim, agora eu não lembro direito os números. Mas vamos botar assim, pelo menos uns 1.500 anos atrás, tudo começou a mudar. Antes disso, né, Draupadi sofreu um monte de problemas no sabá lá do Mahabharata, mas ela se levantou e foi a cada um dos homens que estavam sentados lá perguntando o que era Dharma. E com a autoridade que nenhum abriu a boca para responder, porque todos eles estavam errados. Então, existe uma coisa cultural, existe uma coisa de costumes, em que as pessoas viviam satisfeitas do jeito que viviam e tinham o seu papel a cumprir, tinham o seu papel na sociedade. E isso mudou, como mudou para todas as sociedades. Né? Por exemplo, se a gente pegar na década de 50, ou até mesmo 30, uma mulher que ficava em casa e cuidava da família estava feliz, cara. Algumas talvez quisessem trabalhar, quisessem sair, mas a maioria, você não pode dizer que a maioria estava infeliz, trancada dentro de casa com os filhos. Sabe? Derivava uma satisfação de ser mãe, de estar ali vendo a criança crescer, de estar fazendo comida, alimentando, brincando, ensinando, coisa que a gente não tem mais tempo para fazer hoje. Quantas pessoas estão ensinando os filhos? Quantas pessoas têm tempo para brincar? Sabe? Então a gente precisa ver que tudo muda, tudo é dinâmico, tudo muda. Então, depois da invasão, por exemplo, muçulmana na Índia, o papel da mulher ficou muito arriscado, porque até hoje os muçulmanos sequestram meninas andando pelas ruas e levam até hoje. Assim, eu conheci famílias que a menina estava voltando da escola, passaram 2 caras de moto, agarraram pela cintura e eles nunca mais viram. Sabe? Então, viram escravas sexuais, viram mulheres, enfim, das famílias que são numerosas, que eles podem casar várias vezes. Então, enfim, tem todo um outro lado. Tem o lado valioso e tem o lado que não é valioso, sabe? Para os muçulmanos, para os hindus, para os cristãos, para todos, em todas as épocas, até para os ateus, para os agnósticos. Tem o grupo que faz coisas que são boas
construtivas, tem o grupo que vai fazer coisas que são, né, até barbáries, né? Imagina a Santa Inquisição, né, matando todo mundo em nome, né, de Jesus. Então, em todas as histórias vão ter vários lados, vão ter coisas que trazem um progresso, tem coisas que são até beirando a barbárie. Mas o que aconteceu? A sociedade se fechou, trancou a mulher dentro de casa para não ter risco de perder a filha na rua, por exemplo, numa situação como essa. Então, aquilo que era temporário, digamos assim, para passar por um período, né, de dificuldade, passou a ser, então, um novo costume. Porque imagina, depois de 2 gerações, 3 gerações, 5 gerações, 10 gerações, ninguém nem sabe onde que isso começou. Só sabe que é feito assim agora. Né? Então, era de um jeito e agora passou a ser de outro. Depois de 2, 3 gerações, esse aqui é o jeito de fazer. Né? E assim chega até os dias de hoje, que essa sociedade que evoluiu com a sua história, com o seu tempo, com os muitos e muitos anos, e, enfim, com todas as tribulações e tudo mais, chega a olhar para fora e ver existe um Ocidente vivendo uma liberdade que eles não têm. E talvez, eu realmente questiono, porque eu não vejo a liberdade que os indianos veem no Ocidente. Eu vejo escravos de desejos, escravos de bebida, escravos de sexo, escravos de dinheiro, escravos de consumo, escravos de beleza, escravos de padrões impostos, em que todo mundo levanta a voz para dizer que é livre. Escravos até mesmo para defender os seus direitos sem cumprir os seus deveres. Né? Então, eu realmente não vejo a liberdade que as indianas, talvez modernas, veem, poder usar short. Sabe, short é uma questão cultural. Né? Você vai na França, na Espanha, você vai ter um tipo de vestimenta que permite o short. Vai na Inglaterra. Né? Se você não estiver numa área costeira, você não vai ver. Sabe, vai na Alemanha, no frio danado que está lá em cima. Quem que vai estar usando short? Sabe? Vai na África, as pessoas estão quase nuas. Sabe? Então a gente precisa ver a questão dos costumes, dos hábitos culturais, do desenvolvimento de cada povo, determina os seus padrões, e eles mudam com o tempo. Então, o que a gente chama de preconceito passa, na minha visão pessoal, passa a ser preconceito quando eu uso aquilo para ferir a outra pessoa ou para tirar alguma vantagem daquela situação. Então, na Índia, por exemplo, eu sou considerada branca, né, albina. Mas se eu for... Eu estive na França, eu estive na Europa, em outros lugares, porque o meu cabelo é cacheado, eu sou negra, não importa a cor da minha pele. Então, eu já fui maltratada na Índia, porque eu sou branca e porque eu sou estrangeira. Eu já fui maltratada na Europa, porque eu não sou branca e porque eu sou estrangeira. Eu já fui bem tratada na Índia, porque eu sou branca, porque eu sou estrangeira, porque eles não, né, valorizam, tem até creme para ficar mais branco. E eu já fui bem tratada na Europa, porque era brasileira. Então, assim, preconceito é uma questão que vai muito no coração das pessoas, sabe? Vão ter pessoas boas, sinceras, acolhedoras, compassivas, compreensivas em todos os lugares. Vão ter pessoas levadas por ideias preconcebidas, por padrões, por posicionamentos, por dinheiro. Quando você chega na Índia, você é estrangeiro, você tem uma tarjeta aqui, você é rico. Não importa quanto você ganha. Você conseguiu sair do seu país e vir para a Índia, você é rico. Você vai pagar pelo menos 3 vezes mais do que o que realmente custa. Com água, com comida, com roupa, com presente, com chocolate, com tudo. Tem lá o preço padrão, eles vão até arrancar, não, pintar com a caneta, você não vê qual é o preço padrão e pagar o preço que eles estão te pedindo. Porque estrangeiro na Índia é rico. Pronto. Sabe? Cada cultura. Você vai dizer que no Brasil é diferente? Fala a verdade. Uma vez eu estava na praia,
o vendedor de água estava vendendo água a R$ 2,50. Na época, R$1 valia, acho que um dólar valia, acho que R$5, ou alguma coisa mais que R$5. Uma garrafa de água custava R$ 2,50. Veio um turista falando inglês que não entendia português, o vendedor de água está dizendo para ele, only $1. Only $1. Era o dobro, no mínimo o dobro. Quando ele trocar aquele dólar, ele ganha 2 garrafas de água pelo preço de uma. E o turista achando o máximo, porque no aeroporto você vai pagar $3, $5 por uma Coca-Cola, 5 euros, 3 euros por uma Coca-Cola. Ele está te vendendo only $1. Only $1. Vai dizer que é diferente da Índia? Fala sério. Sabe, é só pensar um pouquinho, deixar os preconceitos, né, os conceitos pré-concebidos de lado, você vai ver que a natureza humana é o que é. Onde quer que o ser humano esteja, lá vai ter competição, inveja, discriminação, sabe? Mas vai ter também cooperação, vai ter também bondade, vai ter também compaixão. Porque faz parte da nossa natureza ter esses 2 lados. O lado de sombras e o lado divino também. Então, a nossa experiência que vai dizer para a gente, né, conforme a gente encontra as pessoas, conforme a gente vê o mundo. Eu digo para você, eu encontrei várias pessoas na Índia super satisfeitas em serem o que elas são. Super realizadas de terem largado o emprego depois que os filhos nasceram e não tem nenhuma reclamação com o marido, não se sentem em nenhum momento discriminadas porque o marido toma a frente para fazer determinadas coisas, não invejam em nada as ocidentais, que não tem nada dessas facilidades que elas têm. Então, a questão do preconceito, sim, tem uma dificuldade para a mulher, sim, é real, e é no planeta inteiro. Né? Até pouco tempo atrás tinha mutilação genital das africanas, enquanto ainda eram crianças. Até bem pouco tempo atrás, né, no sul dos Estados Unidos, as negras eram usadas como escravas sexuais. Há bem pouco tempo atrás, a escravidão ainda estava no Brasil, não era muito diferente. Sabe, até hoje, né, quem limpa os banheiros dos Estados Unidos são os mexicanos. Sabe, tem uma sociedade humana que tem padrões, e esses padrões se expressam em todos os lugares, e com certeza essa sociedade é majoritariamente patriarcal, e com isso vai ter sempre um lado prejudicado, que vai ser o lado feminino, porque é a forma com que a sociedade se estruturou e que tem a chance de rever com a abertura que está trazendo nos dias de hoje. Então, existem mulheres na Índia batalhando por uma igualdade de trabalho, de salário, de tudo, como existem mulheres dizendo também não mexe com a tradição porque eu estou satisfeita e quero continuar aqui. Então, tem para todos os gostos. Mas, com certeza, o mundo é um lugar mais difícil para as mulheres, sem sombra de dúvida. Em todas as áreas da vida, em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as filosofias, em todas as áreas da vida, o mundo é com certeza mais difícil para as mulheres. Então, é dito na Índia, né? Veja só, quando o casal casa, dá aqueles 7 passinhos ao redor do fogo, certo? Lá ele promete 100% dos problemas que ele criar, ele vai pagar por eles. 50% dos méritos que ele ganhar, ele vai dar para ela. E vai ficar só com 50% dos méritos. Agora, 100% dos méritos que ela ganhar são só dela. Então, ela já está ali acumulando 150%. Os 50% do marido e os 50% do marido e os 100% dela. Agora, 50% dos erros dela vão para o marido. Vai ter que é um negócio bom desse. Interessante.
Ela ganha 150% dos positivos e tem que pagar só por 50%. Ele tem que pagar por 150% e usufruir only de 50%. Somente 50%. Tá bom. Então, Tá 50% do punya vai para ela. Se ela comete papa, 50% do papa vai para ele. Então, veja, até que não é tão injusto assim, né? O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Rudraya